Gustavo, vamos começar então? Deixa eu te apresentar para o pessoal. Acho que não, acho que o Gustavo dispensa apresentações, mas vamos lá. Gustavo Martins de Almeida é advogado, pós-doutorando na USP, membro da Comissão de Direito Autoral da UAB do Rio de Janeiro e também membro da minha comissão de PI lá no Jabaquara e da Comissão de Direito Digital do IAB. Certo, Gustavo? Obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. É uma honra ter você conosco e boa aula. Obrigado, Thaís. É um prazer para mim estar com você aqui. Thaís, grande líder do mercado de propriedade intelectual da área, presidente da Comissão de Jabaquara, minha presidente. Então, fico muito honrado de estar aqui nesse curso já pela quarta vez, né? E também quero dar parabéns a vocês que estão aqui com a gente, né? Se interessando por essa matéria. Eu acho muito legal. Conhecimento não ocupa espaço, né? É o ativo intelectual que todo mundo absorve. E a aula vai até aqui, ó, 7 ou 7h30, Thaís? 7h30. Tá bom, ok. Então, só para Mas calcular... pode fazer sua apresentação até 7h30, depois a gente abre para perguntas, não tem problema, tá? Se passar um Tá pouquinho. bom, ok. Tá. Então, a apresentação é simples, é bem clara. Eu vou tentar agora, como sempre, aquele momento de emoção, que é o momento de compartilhar a tela, não é isso? Que é um momento de grande emoção. Mas vamos ver se funciona aqui. Então, o fator tempo é esse aí, danos que está aparecendo. Vamos lá. O fator tempo é relevantíssimo, ok? A gente tem 3 dimensões, presente, passado e futuro. Eu brinco, quer dizer, que Monteiro Lobato me copiou. O presente é o futuro do passado. O presente é o presente e o presente é o passado do futuro. Nós somos, ao mesmo tempo, ficção científica, contemporaneidade e história. E essas 3 dimensões coexistem em cada ato nosso. Cada momento nosso é presente, passado e futuro, ok? Isso é relevante para a gente ver essa dimensão. Quer dizer, o Pedro da história vai mudando, a apresentação inicial é rápida, a introdução é rápida, para a gente poder chegar logo no ponto principal, tá? Então, a tecnologia vai se aprimorando. Vocês vejam isso aí à direita, é um tubo de tinta. Até, para quem pinta, até a invenção do tubo metálico de tinta pela Winsor & Newton, os pintores guardavam as tintas em bexigas de porco. Era difícil transportar. Com a invenção do tubo de tinta, foi possível os impressores saírem, irem para o campo, levarem as telas, pintarem as suas telas, né? Então, alguns fenômenos ficam na mudança de tempo, mudam e ficam alguns resquícios. Da caneta tinteiro para a caneta Bic, da carruagem para o motor, da cartola para a máscara com símbolo digital, só que fica um resquício, né? Qual é a unidade de força do motor, no caso o motor Mercedes que está aí? É o HP, o horsepower. Então, o mais poderoso motor tem como unidade a tração animal. A esferográfica, falando agora há pouco sobre carro, né? Onde é que a gente guarda o carro, o documento do carro? No porta-luvas. Onde a gente salva o arquivo? No ícone do disquete, né? E uma que eu vi recentemente, achei sensacional, como é que o sujeito descobriu a esferográfica. Ele viu crianças jogando bola, e a bola passou numa água, e foi deslizando, e por onde a bola passava, ficava a marca da água. E ele bolou uma caneta que não fosse tinteiro, que tivesse uma esfera que escrevesse. E daí veio a esferográfica. Primeiro com uma caneta com a tinta líquida, que borrocou tudo, e depois veio a tinta pastosa, que permitiu a emissão da esferográfica. Ok? E a tecnologia aparece também nas grandes invenções. O elevador é que permitiu surgir os grandes magazins do Louvre, por exemplo, que as mulheres não podiam subir a escada com aquela roupa na França. E a gente tem uma evolução que está presente no nosso dia, que é representada pela cultura da pedra, da pirâmide do Egito, do vidro translúcida da pirâmide do Louvre e da pirâmide do holograma, que está aí no desfile da Kate Moss,
feito pelo Alexander McQueen, que era o estilista da Lady Di, que se matou. Foi a 5ª exposição mais visitada no Metropolitan. Eu visitei essa exposição no Metropolitan e também no Victoria and Albert. Então, é a desmaterialização, com trocadilho, corporificada. É a desmaterialização concretizada numa tela, ok? As gerações estão aí, vocês são da geração, deixa eu ver, geração Y, Thaís, né? Geração Y, ali, tá entre 25, mais para 25, né? Thaís, Estão nos 30 Lara, já, né, Gustavo? Lara, geração Y também, Eliana também, é tudo no Y, tudo no Y, tudo no Y, tudo no Y, né? Então, as gerações vão mudando, quer dizer, cada um tem sua influência. Você vejam que uma geração antigamente durava 50 anos. Hoje em dia, por quanto tempo dura o dia eleitoral? É o tempo de uma geração, 70 anos. Eu acho um absurdo, eu acho muito grande. Uma geração dura 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, cada vez mais curto vai ficando o espaço, né? As gerações vão mudando, né? Tanto que o Narciso muda. O Narciso de Caravaggio morreu de fome se olhando no espelho, e o Narciso atual morre sedentário se olhando no celular, na tela do celular, né? É o Narciso contemporâneo, Narciso Tech, né? Olha, eu estou vendo a Ana Belbal fechada, Ana Bedran, Liandra, na hora de fazer pergunta na Beatriz Laje, estou só de olho nessas aqui de baixo. A Eliane e Laura estão ok, mas essa aqui eu estou só de olho nela, marcando aqui. Lara e Eliana têm preferência para fazer pergunta, tá? Ainda que faça depois, pode entrar na frente, tá? Tem uma câmera aberta. Então, antecedentes da criação do blockchain. Você tem um público que era antes só receptor, né, que recebia nos satélites a informação, e hoje em dia passa a ser um público emissor também. Os digital influencers, o cara recebe influência digital, mas também emite, cria, youtuber, né? A economia digital, ainda mais na época de pandemia, o self-publishing, também os livros, Porta dos Fundos, TikTok, Bitcoin, que vocês já falaram, sobre Satoshi Nakamoto, milhões de vezes aqui no grupo, certamente, muito dinheiro no mundo, dinheiro concentrado, as redes interligadas, descentralizadas, seguras, e, a princípio, moeda sem banco, né? Dá para fazer transferência sem ninguém mais. Agora, com o Pix, eu não uso dinheiro. Eu paguei alguma coisa em dinheiro, a pessoa estranhou. A pessoa usa Pix no táxi, usa Pix em tudo, né? E está brevemente em matérias de... O Brasil é um país techno-friendly, né? Nós temos aulas de transferência. Minha irmã mora nos Estados Unidos, veio para cá, ficou estarrecida de eu mandar um WhatsApp para uma loja, encomendar um lanche para minha mãe em casa, pagar em Pix, ela não falou com ninguém, apareceu o lanche lá em casa à tarde, em 5 horas. Ela ficou para ela transferir um dinheiro de Los Angeles para Washington, demora 3 dias, às vezes. Impressionante, né? E as moedas, antigamente, vejam essas moedas antigas, vinha a informação, vai se pagar ao portador desta a quantia de tanto, quer dizer, tinha uma simbologia da moeda. E aqui eu tenho eu vou participar de um debate, Thaís, em 3 de outubro, lá em Houston, sobre moedas, não sei o que, me chamaram para falar lá, uma macacada lá poderosa, lá, estou apavorado, e eu vou lançar essa aqui. Eu acho, você imagina só, nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que estamos na tela aqui aparecendo, resolvemos jogar banco imobiliário. E nós convencionamos durante 4 horas que a nossa moeda vai ser essa. Nós criamos uma moeda nova, nós compramos bens, vendemos bens, e durante 4, 5 horas a nossa moeda é essa. A nossa currency é essa. Boa noite, Luísa do Prado, tudo bem? E então a gente imagina um mega banco imobiliário. É mais ou menos o que está acontecendo com as moedas hoje em dia. Você cria uma convenção de uma moeda e usa, só que numa dimensão mega, exponencial. Então, eu uso esse exemplo para ver como é que a coisa pode, numa escala, né, aumentar, variar. Então, NFT. Eu uso esse exemplo, tem muita gente de São Paulo. Uma camisa do Pelé no site retrô
né, do Santos, custa R$ 200. Uma camisa do Pelé autografada foi leiloada por R$ 300.000. Por quê? Tem só um rabisco, uma criança olha aquilo ali, não acha que não identifica aquilo, é um símbolo. Eu, digamos assim, analogicamente, ou fazendo uma comparação, o NFT é isso. Numa série de arquivos JPEG, por exemplo, e que já há uma discussão muito grande sobre arquivos JPEG. Eu participei de um debate na Arte Rio, no sábado, em que se dizia que NFT não é arte, isso não é coisa nenhuma, isso é uma invenção, não existe, não é palpável. O JPEG, na verdade, a fotografia está aqui impressa na minha mão, na tela, mas no papel. Mas o JPEG, na verdade, ele é um conjunto de códigos que, quando agrupados e projetados na tela, resulta numa soma de cores que reproduz uma foto. Mas a foto em si não é ali. Essa foto pode até se dissolver, pode se recriar, né? Então, o NFT é uma forma, é um código com a seguinte característica: atribui a um bem reprodutível, a um bem que não tem aura, como diria Walter Benjamin, né, na reprodutibilidade das obras de arte, atribui uma aura, cria-se uma escassez material, cria-se cria-se artificialmente uma escassez. Então, você, no mundo de milhões de JPEGs, a Mona Lisa, por exemplo, o Louvre vai lá e diz: esta Mona Lisa é uma Mona Lisa digital. E aí, há séries de colecionadores, hoje em dia, que está migrando, na Arte Rio a gente viu isso, está migrando da arte física para a arte digital, começa a ter, como um sujeito tem lá um trabalho, eu gosto muito do trabalho do Alexandre Maza, é um artista, ele foi para alto mar e ficou 6 horas com uma câmera, com o barco balançando, subindo e descendo as ondas, em alto mar. E ele criou uma obra que é essa filmagem, ele tratou digitalmente a cor para ficar mais azul. Então você compra a obra dele e fica na tela, em looping, numa tela presa na parede, com um pendrivezinho. O looping, o ciclo é de 6 horas, do Alexandre Maza. Custava R$ 80.000, essa obra dele. É uma obra digital, não tem que armazenar, gravar, não quebra, não molha, não fica craquelê, não envelhece, né? Era o trabalho dele, que muita gente gosta, mas tem os conservadores, colecionadores conservadores, olham e torcem o nariz para aquilo porque acham. Então, o NFT está aí na tela, uma unidade de informação gravada na blockchain, ligada a um bem ou serviço não fungível. Esse é o conceito que eu daria do NFT. Ou ficha não fungível em Portugal. A palavra criptoativo já está no VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, né? Ele reduz a abundância. O jeton não fungível, francês, é o actif numérique, e que cria essa escassez, né? A Receita Federal Brasileira já ficou atenta a isso. Eu não vou reagir. Eu não vou lutar contra essa maré, esse tsunami que vem por aí. Então, já que eu não vou lutar, pelo menos eu vou tirar meu proveito. O leão vai dar uma mordida. Então, essa instrução... Já foi falado aqui, Thaís, essa instrução? Não. Já, a gente mencionou mais por cima, ninguém se aprofundou sobre A ela, Instrução não. Normativa 1888 da Receita Federal, ela obriga a prestar informações na declaração de renda sobre os criptoativos, sendo que, olha só como é que o criptoativo aí ele é chamado de camaleão jurídico. Ele pode adquirir o formato, a forma de compra e venda, permuta, doação, transferência, retirada, cessão, dação em pagamento, emissão. Então, o criptoativo tem esse caráter de camaleão jurídico, né? Ele não tem, uma, digamos assim, no mundo líquido do Zygmunt Bauman, a gente tem conceitos jurídicos líquidos também. A flexibilidade, você está me captando, Lara? Você é jornalista, está dando para entender? Ok, está dando? Entendeu? Então, você vai pegando... Eu estou adorando, Gustavo. Você está usando todos os autores que a gente usa na comunicação, tá? Show.
Zobalman, Benjamin, daqui a pouco você está com os da cybercultura também. Eu estou falando daquilo que vocês já sabem, já conhecem. A plateia seleta, a gente vai tentando, né, equilibrar. Então, é um OVNI jurídico, né? Ele vem um objeto voador não identificado jurídico que está surgindo. É a funcionalização dos institutos, né? Então, começam os modelos fiscais a se reformular, o PIX, a disrupção, né? A quebra da estrutura passada para novas estruturas. E aqui a gente tem no original o desgaste, a Mona Lisa craquelê, quebradiça, né? E essas Mona Lisas novas, elas já têm o caráter, né, que a Eliana gostou, ela tem um caráter de novidade e que não vão ficar gastas, você pode manter, mas de repente você consegue ter um supermercado que chancele essa Mona Lisa de cima, um avatar, um turista, a Mona Lisa tecno, digital, Android, com máscara e tal, né? Eu acho muito legal ter essas variedades assim. Está mexendo a figurinha? Está mexendo ou não? Tá? E essa aí é o Jardim das Delícias de Hieronymus Bosch. Ainda bem que está pequenininha, porque se ficasse ampliada, vocês iam ficar coradas de vergonha, porque o negócio aqui é da pesada. O Bosch mandou botar para quebrar e o pessoal botou vida aqui. Então, tem a arte digital, né? Começa a ver, estava vendo os exemplos de hoje, falando sobre essa mudança da inteligência artificial. Vocês sabem que no dia 22, eu vou falar mais devagar, porque quando eu me empolgo, falo muito rápido. No dia 22 de novembro de 63, John Fitzgerald Kennedy foi assassinado. No bolso dele tinha um discurso que ele proferiria naquela noite. Puseram no computador o discurso, inseriram todos os discursos por ele proferidos e o computador proferiu um discurso que ele nunca falou. Então, na inteligência artificial, eu falo do passado, ela subverte a história, porque alguém um dia vai dizer, não, mas como é que o Kennedy morreu em 22 de novembro e a gente ouviu um discurso dele pouco depois, né? Então, você começa já a questão da referência histórica do mundo, a inteligência artificial começa a mudar para efeito de registro, você começa a ficar inconfiável, né? Você começa a ficar com risco de perda da informação. Então, o criptoativo, que vem do grego cryptos, latim cripta, francês cripta, significa gruta, caverna, cripta mortuária, né? A pessoa entrou na tumba, na acupuntura. Então, ele é um ativo imaterial. Tem um código digital que permite a sua individualização. Blockchain, um criptoativo, tem um NFT. Ele tem valores, pode ser representado por investimentos, por um ativo físico, a gente vai ver mais adiante, por um imóvel, né? Criptomoeda, ele tem essa variedade, essa multiplicidade. Ele pode, então, ficar vinculado à propriedade física, a colecionáveis, né? Tem o Bored Ape, a valores negativos. Ele pode significar um empréstimo, um mútuo, uma oneração, um collateral, né? E não pode mudar porque ele tem um contrato original que especifica a sua qualidade ali. E até tem essa expressão no final que podem ser destruídos até. Há um comando de uma vida efêmera do criptoativo. Eu já estudei muito obras de arte efêmeras, fogos de artifício, escultura de gelo, escultura de areia, tapete de flores, não é isso? São obras, performances são obras efêmeras, né? Então pode haver esse caráter no criptoativo. Em homenagem ao nosso querido Júlio, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já legislou a questão de lavratura de escritura pública com permuta de bens imóveis, com contrapartida de tokens e criptoativos. Um provimento de 2021, já tinha isso, lá no Rio Grande do Sul. Ok? Eu vou mandar a apresentação para vocês depois, tá? Eu não tive tempo de botar no formato do padrão da BPI, que eu recebi o e-mail, mas eu depois já formato e mando para vocês, tá, Thaís? E aí tem
esse só um suporte jurídico. Desde a Convenção de Berna, as obras protegidas têm a proteção independente do modo ou forma de expressão, né? Então, geralmente, elas são protegidas enquanto estão no suporte material, na Convenção de Berna. A lei brasileira, que aqui está resumida aqui, isso aqui para a Lara é muito importante ler, porque isso é o resumo da lei brasileira. Os direitos autorais são bens móveis, ou seja, não precisa do RGI. Os negócios são interpretados restritivamente. As obras são protegidas em qualquer suporte tangível ou intangível e depende de autorização à sua reprodução. Então, aqui a gente já começa a ver aqui o seguinte. Então quer dizer que eu posso pegar um quadro que está aqui atrás, de um desses pintores aqui atrás, e fazer um NFT e jogar na internet? Negativo. É uma nova forma de uso, depende de autorização do artista original, a convenção da obra de arte para NFT. Sejam as obras originariamente físicas, seja as obras chamadas natodigitais, já feitas em formato digital. Então está aí, tanto que uma pessoa, quando vende uma obra de arte, ela pode exibir, mas não pode reproduzir, tá certo? Então, aqui, isso aqui vai ser só para vocês terem à mão um referencial, um tutorial mínimo da Lei de Direito Autoral, em que aparecem os artigos básicos, né, que tem na parte de obra de arte o certificado de autenticidade, a obra múltipla, que tem tiragem, né, o controle pelo artista, as instruções de manutenção de uma obra de arte. Quem compra uma foto, que vai ter em casa, cuidado se mora perto do mar, cuidado se mora em um lugar que tenha sol, para a foto não desgastar, né? A questão da perícia para identificar o autor real da obra, né? Os poderes de conversão da obra entre o criador, né, e quem tiver a obra. O titular pode reproduzir a obra, pode alugar, pode vender, tem garantia, tem os beneficiários das obras, da distribuição. E, na última Arte Rio, teve a estreia da criptoarte. Foi uma certa onda que, curiosamente, nesta Arte Rio desse ano, na SP Arte parece que teve. Eu não vi obra digital. Na Arte Rio, né? Na SP Arte parece que teve. E uma coisa que logo que começou, o Beeple lançou a obra dele, foi em março de 2021, se eu não me engano, eu fui fazer uma palestra no ITS, e era a novidade da novidade, o NFT, e eu falei, eu vou ter que aprender isso. Eu tenho uma sobrinha, ela é autista, mora na Itália, desenha muito bem, tem desenho interessante. Eu falei, eu vou criar. Procurei um cara, craque de NFT, e eu então vinculei, entrei, como se costuma fazer, comprei numa corretora Bitcoins, criei minha wallet, minha carteira, vinculei a minha carteira o desenho da Giovanni Sgarbi e isso é muito importante. É muito importante que eu vou falar agora. Um dos referenciais que pouca gente presta atenção, eu estou escrevendo um artigo sobre isso no meu pós-doutorado, agora na USP, é o fator tempo. Então, no registro do NFT, vem que no dia 12 de abril de 2021, às 22 horas, 48 minutos e 4 segundos, eu registrei esse NFT. Então, esse registro ele é imutável. Se alguém quiser mudar, não consegue. E mais, ele dá a referência para que sucessivas alterações de propriedade ou onerações ocorram só a partir dessa data. Então, você tem, até hoje, pelo menos o que se diz, que é inviolável o NFT, a garantia da imutabilidade, da inviolabilidade. Então, você começa juntando essa imutabilidade, essa inviolabilidade, você começa a ter, então, a gente vai ver mais adiante, o que seria um primeiro registro geral de obras de arte. Você não tem.
a gente vai ver mais adiante, tem alguma coisa sobre isso, vou falar sobre isso mais adiante. Mas então, eu registrei e botei, é a primeira edição, que ela ganhará 10% de royalties no caso da minha venda. Isso é um smart contract. O que é um smart contract? É um contrato que automaticamente, dependendo de condições pré-estabelecidas, ele age e adota uma postura determinada. O exemplo básico de smart contract é a maquininha de Coca-Cola, de doce, que você pega no metrô ali, você põe uma moedinha, aperta um código, e esse código faz descer, cair um pacotinho de M&M's, por exemplo, de Coca-Cola, né? Tecnicamente, em termos de comandos, é mais ou menos isso. Então, apareceu, vendeu, ela não está à venda, vendeu, já vai um direito para ela. Tem gente que diz que é o direito de sequência. A Thaís, junto com uma amiga, cunhou a expressão direito de sequência contratual, que eu achei muito interessante. Não é uma sequência legal, direito de sequência contratual. Ele poderia coexistir com direito de sequência legal, são complementares, podem ser superpostos, um substitui o outro, isso é uma questão que está para ser discutida. Então, a carteira é uma conta em que a pessoa tem o dinheiro dela e tem mais ou menos uma vitrine. Aqui está uma imagenzinha, tem um link do YouTube do trabalho do Alexandre Maza, e a Dropix é um dos casos que vende obras de arte, né? Então, na obra de arte, um segundo. Na obra de arte e literatura, você tem o ISBN, você pode registrar o livro. Na obra de arte de música, você tem International Standard Recording Code. Nas artes visuais não tem registro. Então, esse seria um registro da obra de arte. E vamos, então, começar a juntar o segundo item para depois fazer a união completa dos conceitos. O metaverso. Eu gostaria muito de estar aí nesse arpoador do início do século, na Praia do Arpoador, aqui no Rio de Janeiro, no início do século. Eu gostaria de estar nesse metaverso. Esse eu gostaria muito, né? Com as pedras que estão lá até hoje, né? E não existe um metaverso. Temos vários metaversos hoje em dia. Tem vários universos paralelos que outro dia eu achei uma experiência, um conceito muito legal. O metaverso não é um lugar, ele é uma experiência que a gente está na época de experiências e sensações, né? Ele é um lugar que muda e a gente tem aqui os referenciais de tempo, né? Uma viagem Rio-Londres, no início em 1850, durava 30 dias de barco. Obrigado. Pedi uma água aqui. Obrigado. Hoje em dia, dura 12 horas. O Júlio Verne era o Elon Musk. O banco imobiliário tem os Beatles. As barreiras geográficas foram abaixo. Hoje em dia, o fim do território, os limites tridimensionais, você não tem mais limite, né? Então, muda não só a moeda, mas muda todo o ambiente físico, todo o componente, o zeitgeist, né? Nosso, muda o tempo, o hábito da nossa época muda todinho. Então, um artista que tem essa visão pessoal, como o Dali, como a Tarsila, ou esse rapaz, não esqueci o nome dele, Homework, né? Você começa, então, a atuar com o dueto atemporal. Quer dizer, Natalie Cole cantou junto com o pai dela, Nat King Cole, já falecido, uma música. Eu estudei no colégio, no antigo científico, com o Agenor Araújo, popular Cazuza, foi meu colega de turma. E tenho depois um holograma dele, apareceu num programa um holograma dele, né? Emocionante. Então, o mundo paralelo surge, como é esse caso esse mundo feito de drones lá na Olimpíada de Tóquio.
E aqui começa, existe um livro, vale a pena vocês darem uma olhada, que é o Megatrends, do John Naisbitt. É o cara que introduziu o computador na sociedade americana. Ele falou que foram 3 estágios. A gente começa com o joguinho, com o lado científico. O computador, ele permite que os astronautas vão à Lua, ele permite que os aparelhos de medicina curem as pessoas. Depois vem a segunda etapa, as crianças vão jogar o Tamagotchi, aqueles joguinhos todos que elas jogavam. E a terceira etapa, o personal computer. Então, o lado diletante, o lado de lazer, o lado recreativo, entra como um componente de atuação e atração. Então, a TV aberta, hoje em dia, já está começando a transmitir jogos de videogame, campeonato de videogames, a League of Legends já está sendo transmitido. E já tem gamers que faturam como um Cristiano Ronaldo da vida. Tem um passe comprado, porque atuam bem numa área, numa outra, fazem o merchandising já, e você começa a ter fenômenos de congelar o tempo, como os jogos, os filmes Black Mirror, o CRISPR, que é alterar o componente genético da pessoa. Aí, no Código Civil, quem tiver curiosidade, no artigo 83 do Código Civil, estão incluídos entre os bens móveis as energias. As energias é um bem móvel, energia. O artigo 83, inciso 2º. Energia é um bem móvel. O clima é alterado. Tem uma série Upload, que é o sujeito, pouco antes de morrer, ele pode escolher se vai para um mundo lá paralelo ou não. Isso aí já é o pé colocado na porta para deixar aberta uma fresta para o transhumanismo, para que a transmissão da inteligência artificial de uma pessoa vá para um androide, perto se ela morrer, ela vai morrer no androide lá em... O Ian McEwan, um escritor maravilhoso, ele tem um livro, esqueci o nome agora, mas que é uma ficção científica. Em Londres, um casal compra um empregado androide e a mulher se apaixona pelo androide. Tem um triângulo amoroso de um casal humano com um androide. Não é muito diferente, quer dizer, a gente está fazendo agora, acho que 100 anos da exibição do livro do filme Viagem à Lua, do Júlio Verne, né? Não é muito diferente. Quem viu Blade Runner 2049, o cara tem uma namorada virtual e quando ele quer fazer sexo com ela, ele contrata uma prostituta, ela entra no corpo da prostituta, eles fazem sexo, quando acabou, ela sai do corpo da prostituta, ele paga a moça e vai embora. Então, assim a prostituição em 2049. Então, essa fusão físico e material, corpóreo e incorpóreo, ela está presente. Quer dizer, ficção científica, você está imaginando, delirando. Imagina que o Benz e o Ford iam imaginar que aquele primeiro carrinho deles comparado a uma Ferrari hoje em dia, um carro elétrico, né? O carro que usava o combustível, ficava em cima do motor para descer pela lei da gravidade, né? Para entrar no motor. Então, a gente vai juntando NFT e metaverso. Quer dizer, já está no próximo slide aí, os irmãos Lumière um dia anunciaram, vamos trazer uma projeção de cinema. Pela primeira vez você vai ver um ser humano, um semelhante ao seu, em movimento numa tela. Tanto que teve uma cena de um trem vindo na direção das pessoas, todo mundo saiu correndo do teatro em que aparecia o Lumière. Foi anunciado em Paris com muito alarde. Mutatis mutandis, você põe o óculos e entra no mundo novo. Só que, em vez de ser uma relação bidimensional, é uma relação tridimensional. Eu também já usei o óculos de metaverso, em que você fica lá vendo, mexendo com a mão, dá tiro, entra no universo, visita o museu, né? A luva de sensibilidade que o seu Zuckerberg tem. E essa luva está
até eu acho que eu bolei na Bienal de São Paulo, se a luva é táctil, você pode talvez fazer com experiência sonora uma possibilidade das pessoas cegas detectarem o braille no metaverso. Então, a pessoa põe a luva e tem braille, porque hoje em dia você tem que pegar o papel impresso, o livro em braille, é pesado, é caro, ocupa espaço, né? Tem aparelhinhos de braille, são muito caros, que o pininho levanta, mas você poderia, no metaverso, usar para braille também. Então, é uma comparação, né? Ir ao cinema, entrar no filme, usar o Facebook, participar das salas, comprar online, comprar presencialmente, tem uma caixinha em que a pessoa é filmada, escaneada, e com a sua scan do seu corpo inteiro, você pode ir na Gap, na loja, qualquer loja, e ela já vê se a roupa serve para você ou não, já experimenta no seu modelo e já manda para sua casa. Seu pé, o tamanho do sapato, não precisa mais sair de casa. Né? E uma que achei sensacional, que a tala de fixação de um braço fraturado, ela não só emite ondas que cicatrizam, como manda online para o médico diariamente informações sobre a cicatrização do osso. Então, ele vai acompanhando se você precisar ir lá no médico. Quer dizer, tudo isso, é claro, que conduz a uma vida de Ready Player One. Você ficar estagnado, você ficar com o traseiro quadrado, né, sentado enfim, sedentário, quer dizer, tem que ser dosado isso para que não exista uma estagnação físico-social, né, toda. Mas a gente está na fase de mudança, na fase de aclimatação, na fase de mudança, em que tem alguns exageros, alguns excessos, né, como tem essas horrorosas chamadas harmonizações faciais, me desculpem quem faz isso, mas que é uma coisa que é tentativa de impor um padrão caucasiano horrendo e que, nas mais das vezes, dá umas aberrações terríveis, que deixa eu ficar com o meu nariz, minha boca aqui, tá bom assim, não é um padrão, mas eu acho um horror, uma tentativa de estandartização, é quase um controle genético, estético. E aí, calma aí, ninguém tem pergunta, tá tudo bem, tudo ok, certinho, tranquilo, querem fazer alguma pergunta, alguma observação? Melhor Estou à vocês disposição. aproveitarem, hein? Olha esse Oi? conhecimento todo e vocês quietos. Hã? Eu acho que Tá a bom. gente tem que fazer um combinado, né? Acho que a cada palestrante, se eles preferem falar ao final, que a gente pergunte ao final ou se interrompe, porque Não, tem colegas que não curtem não, muito, né? Ô, Lara, veja bem, a interrupção constante realmente às vezes atrapalha, quebra o raciocínio. Mas eu estou falando quase uma hora, ninguém falou nada. Quer dizer, ou vocês estão fingindo que estão acordados, entendeu? Ou gentilmente estão aí de olho aberto, ou eu fico achando que não tá. Se tiverem estão fazendo uma hora, alguma dúvida que tenha ficado, alguma questão, por favor, um maior prazer. Eu respondo ao final, se quiserem, ou se quiserem fazer uma observação. Aqui, às vezes, tem uns aí, a Thaís conhece, que eles perguntam antes de eu falar, entendeu? E quando eles perguntam, eles me respondem, entendeu? Aí, então é complicado. Mas, como tem pouca gente aqui, e quem está na tela tem preferência, entendeu? Agora com a câmera aberta, tem preferência. Se quiserem, estou à disposição. Se não quiserem, não tem problema não. A gente vai mais adiante, anota a perguntinha aí. Eu tenho o maior prazer em responder para vocês, tá? Ok? Eu estou anotando aqui as coisas, eu acho, para não te interromper e não quebrar teu pensamento. Às vezes, ao final, é mais interessante a gente Tá bom, te ok, tá perguntar. bom. Então não esquece não de fazer pergunta não, tá, Lara? Anota direitinho aí, por favor, com o maior prazer, tá? Então, aí, Bill Stephenson, né, que criou o Snow Crash, toda essa questão de blockchain, Bitcoin e tal, e a mudança do Facebook para a Meta, né? E aqui já começa a ter uns conceitozinhos do metaverso dessa ligação, né? Do Decentraland. Quer dizer, eu gosto de ler nos contratos aquilo que ninguém lê.
Ah, linda aquela tela bonita, aquele computador maravilhoso, com imagens. Eu vou lá para baixo, termos e condições, aquilo que ninguém lê, que fica em nota de rodapé, fonte 8, escondido em degradê, para ninguém ler. E aí eu pego o contratinho, que a pessoa diz, já cliquei e aceito, de 30 páginas e vou ler um por um, entendeu? Cada página. Então, você tem aqui como é que está o Decentraland. Quer dizer, land is divided into parcels that are identified by Cartesian coordinates. Quer dizer, então, você tem a coordenada de compra de terrenos no Decentraland. Ontem, eu não tive tempo de ver, alguém criou um Rio de Janeiro no metaverso, que já vendeu vários lotes, vários terrenos. Então, as Gustavo, pessoas... Fala. tem uma plataforma de metaverso que é a ERTA, ela simula países, cidades, etc. Talvez tenha sido nessa plataforma. É possível, é possível. Eu fiquei de dar uma olhada hoje. Então, eles são permanentemente possuídos pelos membros da comunidade. Então, você tem o bem imóvel adquirido de forma móvel, né? Não tem um RGI disso, quer dizer, que contrassenso é esse? Que paradoxo é esse, né? Quem protege? Como é que vai ser se alguém invadir o seu imóvel no Decentraland? Vai ser uma questão de RGI, de registro de imóveis, de propriedade? Vai ser uma questão de código rompido, a pessoa invadiu, né? Então, no Marketplace, você vai lá os lugares onde vendem as parcelas de terras, os wearables, né? As roupas, os skins, as transferências, como é que você usa. Esse é o builder do Decentraland. E eu ainda fui mais curioso, eu gosto né, essa coisa de ouvir falar, não é comigo não, eu meto a mão na massa. Então, eu fui lá, grande arquiteto que sou, fui lá criar um terreno no Decentraland. Então, eu comecei a comprar lá, e aí você vai vendo os índices, os manuais, pode ter um pirata, um gênero, uma ficção científica, esqueci o nome agora, é o programa que cria panoramas, paisagens, conforme o sol muda, o tempo muda, a sombra muda. É impressionante esse programa que você cria, o cara que gera essas paisagens dos jogos que a gente joga. Tá? Aí comecei a botar o muro, tem murinho, tem árvore, tem piscina. Eu fui criar o meu lotezinho lá, meu puxadinho lá, meu sem terra lá, fui lá fazer meu prédio. Então, você vai montando, né, toda uma estrutura que nesse universo. Ninguém me pediu nada. Eu criei lá, botei um código, botei um nome lá no Decentraland, e o Meta diz, do just about anything with anyone from anywhere. Quer dizer, ele cria um novo mundo, ele cria uma parceria, você interage com essa macacada toda, só que eu também, mais curioso, eu fui ver de onde é que vem esse avatar. Aí fui pesquisar avatar, cheguei no deus Vishnu, do livro dos Vedas, de 2000 anos atrás, do livro do sânscrito, que era esse deus de 4 braços, que a incorporação dele, física, eram os avataras. Ele tinha 10 incorporações na Terra. Então, daí vem o avatara e daí vem o avatar. Né? Só que, no caso a gente faz o circuito inverso, do material para o imaterial. Ele vinha do imaterial para o material. Boa noite, Carmen. Você viu? Incorporou a Carmen, até incorporou aqui um avatar aqui, ó. Tava em material, veio o material aqui, apareceu na tela aqui. Então, e tem a loja do avatar, tem todos esses, você tem loja do avatar, faixa de pirata, é o tal skin. Eu conheço um menino que é filho de uma amiga minha, a mãe parece que deu um cartão de crédito com ele, então ele compra no cartão de crédito da mãe os skins e os amigos pagam para ele. Ele faz, então, um deal lá, só que já tem um grande problema da portabilidade, né? Quer dizer, será que um skin de um jogo pode ir para o outro jogo, você saindo? Eu não sou jogador, não. Eu não sei jogar pôquer. Então, mas é um grande problema. Quer dizer, prevê-se com a Web 4.0, 5.0 agora, que vamos ter essa união. E aí, a Louis Vuitton
traz sua bolsa, e a bolsa da Gucci é vendida por $4.000. A bolsa para Dondoca e material desfilar no terreno da Decentraland com sua Top Plus Alpha Gold Fashion bolsa. Agora, as peças estão disponíveis para o jogo Roblox. Aí você fica, poxa, muito legal Roblox, vou jogar no Roblox. Hermès também processou uma artista que vendeu, a Thaís mencionou isso na comissão da moda, né? E eu fui ver o preço, eu fiquei escandalizado. Essa bolsinha aí, esse objeto aqui de couro aqui, custa $22.000. Custa um carro, R$100.000. E o NFT não é muito mais barato, não. 250 mil. O NFT que nem é da Hermès, que é do artista, ele custou R$250 mil. Quer dizer, nem a rainha usa uma bolsa dessa, tadinha. Agora não usa mais, mas não, nem ela usava essa bolsa assim, tadinha. Não, será que ela usava uma bolsinha dessa que custava tudo isso? O Charles vai usar, não vai ter mais bolsa para o Charles usar, agora vai ter um outro objeto, um ícone, né, lá do rei. Então, temos o metaverso, com as reuniões, a gente começa a fazer a presença, é interessante para você, e quando hoje em dia tem uma matéria, quer dizer, as companhias agora não estão mais pagando para os executivos viagem de classe executiva, né? Uma amiga minha, que é, enfim, diretor de uma grande empresa, mas eu vou chegar cansado. Vai chegar cansado? Ok, vai um dia antes e eu te pago uma diária de hotel para você dormir no hotel. E uma diária de hotel você paga $350, mais $400, mais a refeição $500. É jogo, porque da econômica para a executiva, a passagem mais Rio-Nova York vai para $5.000. Então, eu te pago $500 e economizo $5.000, $4.500. Não? Então, as reuniões ficam... Eu, hoje em dia, eu estou aqui de blazer, mas de jogging, porque eu trabalho, a gente só, como diz o intro, a gente só se veste da cintura para cima hoje em dia, né? Eu trabalho em casa cada vez mais, tenho meu escritório na cidade, no centro do Rio, mas eu adorando ficar com 2 telas aqui, trabalhando em casa, é, para mim, ultra confortável, né? As lojas Renner já entraram no metaverso, já tem um lançamento, fizeram uma grande festa de lançamento aqui, tem um joguinho lá dentro, né? Você pode entrar. E, muito legal, um desembargador aqui do Rio, isso em 2016, olha só, ele julgou uma ação em que um sujeito foi excluído de um jogo porque teria feito uma atitude ilícita e sem ter chance de defesa. Então, eu achei muito legal. Eliana, você consegue ler a tela e ler para mim? Onde está o mundo virtual? Você consegue ler para mim? O mundo virtual demanda hoje novas formas de soluções dos problemas da vida, ou mesmo que sejam aplicadas às novas realidades, soluções pré-existentes. Por isso, a internet e sua realidade virtual não podem ficar de fora dessa interação. Levando em conta uma interpretação evolutiva, afigura-se razoável impor à imagem virtual um valor, como ocorre com a imagem humana real, notadamente em casos concretos semelhantes, além do que sempre, por trás de um participante de competição virtual, existe uma pessoa com sentimentos e dignidade, pelo que resta claramente configurado dano moral, posto que o nome virtual do autor permaneceu à vista de todos como banido. Ótimo, muito obrigado. Então, veja bem, o nome virtual é protegido e a pessoa física recebe uma indenização por conta do banimento do personagem dele do jogo. Personagem que vem de persona, do grego, que era a máscara, personária, era o furo que ficava na máscara para a pessoa falar, personária, persona, personagem. Então, isso é um exemplo de uma coisa. Já vi 2 acordos aqui no Rio nesse sentido. Quer dizer, que dão indenização a uma pessoa física, uma pessoa humana, uma pessoa real, por conta do dano causado ao avatar dela no jogo. Mas, como bem diz a Luísa, se o programa é de graça, o produto é de graça, o produto é você. Então, olha lá.
regras do Roblox. Ao aceitar esses termos, você está concordando em nos conceder uma licença não exclusiva de uso online e offline que você criar ou tiver criado no passado a usar o serviço. Então, você entra no Roblox, cria estratégias lá, mas você cede para eles tudo que você faz. Está lá no contratinho que todo mundo clica aceito e ninguém lê. Né? E ainda, aí começou a questão do harassment, do assédio no metaverso. Então, alguém bolou esse virtual personal condom. A pessoa tem um safe blind, né? um escudo, como é que fala escudo, meu Deus do céu? Em inglês, esqueci agora. Shield. Um shield, um virtual transparent shield que mantém a pessoa a 2 metros da outra. Então, você não chega perto do avatar do outro. Foi a solução que foi contemplada. Ainda, Leandro Carnal diz que celebrou um casamento no metaverso, que eu acho que é um ato inexistente pela lei brasileira, que não é uma autoridade, pode ser que casado com fé, unido com fé, casado mas para a lei... Então, temos questões aqui que surgem, já estou concluindo aqui, de portabilidade, a gente já viu responsabilidade, de condomínio, quer dizer, eu tenho amigos que têm em condomínio um cavalo reprodutor. Eles vendem o sêmen do cavalo, faturam o cavalo, ele me falou que tem 22 mil filhos, porque ele vende doses do sêmen do cavalo para inseminar outras éguas do mundo. Ele tem 22 mil filhos catalogados. Então, como é que ficam os conceitos jurídicos de propriedade e posse no mundo do metaverso? Como é que fica a questão da licença, né? A licença é uma coisa temporária, geralmente. Como é que ficam os termos de uso do metaverso que a gente leu, que as pessoas concordam? O músico, hoje eu vi que o Spotify está começando a ter uma vertente audiobook, que o Spotify descobriu que o audiobook hoje em dia está começando a chamar a atenção do pessoal. Tem gente que é mais prático ouvir o livro no metrô. Então, o audiobook já está, o Spotify começou com podcast e agora já está no audiobook. Então, eu escrevi um artigo, um jabazinho, quem tiver tempo, quando tiver insônia, tem um site chamado Publish News. Eu tenho lá alguns artigos, eu reescrevi outro dia sobre o Book Talk, o livro do TikTok e algumas Muito coisas bons mais. os artigos, recomendo. Hoje, está poderosa. Mas, então, lá no Publish News tem umas coisinhas lá que eu escrevo sobre esse mercado novo, essas tendências que eu pude descobrir lá, enfim, questão do músico, da música, a inteligência artificial, pegaram também, Beethoven faleceu e deixou a 10ª Sinfonia inacabada. Então, um computador complementou a 10ª Sinfonia. Tem uma parceria com 200 anos de diferença entre Beethoven e o computador. Ele completou a 10ª Sinfonia. Ou esse, eu acho muito interessante, Lara é curiosa, vai gostar, eu acho. Não sei se você conhece o programa The Next Rembrandt, o próximo Rembrandt. Você conhece, Lara? Next Rembrandt. Então, entrem depois, por favor, vejam lá. Alimentaram um computador com 300 quadros do Rembrandt. O computador analisou cor, forma, personagem, tipo, sombra, imagem e fez um quadro do Rembrandt que ele nunca tinha pintado e imprimiu o quadro a óleo e submeteu a vários especialistas que disseram não há dúvida nenhuma, é um Rembrandt legítimo, autêntico, só que ele nunca tinha pintado. Então, a inteligência artificial criou um Rembrandt que nunca foi pintado pelo Rembrandt, como criou o discurso do Kennedy, pronunciado, que nunca tinha sido pronunciado por ele. Na Folha, você já tem artigos na Folha feitos, robôs que criam Guimarães Rosa, enfim. E tem também
já estou fechando aqui, alguns sites, aqui o Valve tem jogos que tem blockchain com caractere XXX. Então, esse jogo ia começar também para a parte censored, né? no mundo do metaverso. Então, eu já estou concluindo aqui. Como não teve perguntas, foi muito rápido, mas agora a gente vai poder fazer as perguntas, né? Eu acho que essa frase muito legal do Alfred North Whitehead, um filósofo do início do século, a civilização avança quando aumentam o número de operações importantíssimas que são feitas sem a gente nem questionar. Hoje em dia, você... Né, como é que era a operação fazer um cálculo científico gigantesco? Você pode ir aperta o botãozinho na máquina de calcular e faz. Como é que era? Eu comprei fita de videocassete que tinha uma nota fiscal da fita, do suporte, dos direitos, da embalagem, 3 notas fiscais. Hoje em dia, você aperta o botão, o streaming desce no seu computador, você está na tela, você não precisa ir ao cinema ou a encomenda de uma obra, chega em casa um lanche sem você tocar, sem falar com ninguém, né? Então, em linhas gerais aqui, o que eu quis trazer para vocês é essa relação da experiência do metaverso, que tende a se alastrar. A previsão da revista Exame e das revistas americanas é que até 2025, 2030, o movimento vai ser de 800 trilhões de dólares no metaverso. Quer dizer, o mundo vai faturar, e aí entra publicidade, entra cada vez mais... Eu não sei como é que vai ser a Copa do Mundo agora, parece que a Copa do Mundo você vai poder fazer aquele anúncio lateral do campo de futebol, ele vai aparecer em cada continente diferente. Então, nos Estados Unidos aparece um refrigerante, no Brasil aparece um carro, na França aparece um queijo. Então, em vez de venderem uma publicidade só por um preço astronômico, eles vão vender muito mais publicidade por um preço um pouco menor, mas vai dar um faturamento muitíssimo maior. Vai ser tailor-made a publicidade. Então, você consegue interferir na realidade da transmissão. Quer dizer, no Catar, eu estive lá nos Emirados Árabes já algumas vezes, 2, 3 vezes lá, é realmente uma Disneylândia do deserto. É um mundo muito louco, né? Aqui no meio do deserto tem tudo à disposição, mas 5 vezes por dia para todo mundo para orar lá para Meca e fazer a oração de Meca lá, né? Então tem essa junção da tradição com o modernismo. Então, em linhas gerais, pessoal, eu perplexo por não ter sido interrompido nenhuma vez, mas agradecendo a compreensão de vocês aqui, era esse o recado que eu tinha que dar sobre o metaverso NFT, e eu estou à inteira disposição de vocês aqui para responder as perguntas que vocês quiserem fazer. Muito obrigado pela atenção, principalmente aqueles que estão com a câmera aberta aqui, Júlio, Eliana, Lara e Luísa, muito obrigado. Vamos lá, estou à disposição. Nós que agradecemos, Gustavo, parabéns. A Lara já levantou a mão, pode perguntar, Lara. Quero aproveitar aqui, então, assim, eu falei para vocês, eu fui anotando, se tem uma coisa que tem me chamado a atenção, e a gente realmente falou em uma aula anterior sobre a instrução normativa da Receita, né? Só que me fica uma questão, Gustavo, que é a seguinte, se eu tenho a obrigação de prestar... A normativa fala que tem a obrigação de prestar essas informações, mas como que a Receita... ela faz uma normativa na qual ela não tem condições de averiguar, porque é diferente ter um produto digital, né, ter a posse de um produto digital, a titularidade desse produto, de ter uma casa que tem uma escritura, né? Então, a pessoa, pensando que, junto a isso, um ativo digital, como ele está presente na rede, ou seja, ele está presente em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo, qual que é a legitimidade da Receita para poder fazer esse tipo de exigência? Porque, bem, por exemplo, eu moro aqui em Portugal, e aí eu vou pagar sobre esses ativos que eu comprei aqui, eu vou pagar isso no Brasil, na Receita no Brasil, eu tenho que pagar isso
um imposto sobre isso aqui, como que a Receita vai lidar com isso e como que, quando a gente tem isso, né, como vocês, advogados, vão lidar com isso no processo, né? Ótimo, Só ótimo. falar uma coisa antes. Fala. Gustavo, cuidado para não dar spoiler. Amanhã eles vão ter uma aula amanhã não, quinta vão ter uma aula de direito imobiliário e na quinta da outra semana direito tributário. Então, cuidado para não dar spoilers. Tá. Não, é sempre, acho que eu ia falar primeiramente isso, que vocês vão ter pessoas que poderão falar muito melhor que eu sobre isso nas próximas aulas, mas o hint, né, assim, linha de orientação básica é a seguinte: criptoativo. O nome já fala, ativo, criptoativo, meio secreto, quer dizer, ele permite a ocultação, tanto que o faraó do Bitcoin aqui do Rio, que foi pegar um rapaz que era um garçom, que entrou no mundo cripto, hoje em dia tem que pagar amanhã 19 bilhões de reais. A pirâmide dele caiu, parou, e aí caiu, engarrafou tudinho, caiu todo mundo, né? 19 bilhões de reais. O mundo inteiro, se você olhar, se não me engano, hoje em dia, os Emirados Árabes, Abu Dhabi já tem uma regra, uma lei sobre criptoativos, né? Abu Dhabi já tem. Abu Dhabi, e acabei de ler agora, eu faço parte de um grupo de regulação, é Abu Dhabi e tem mais um outro país agora, acho que o Canadá. De Abu Dhabi, Canadá e Maldivas, se eu não me engano. Abu Dhabi, Canadá, eu vou ver aqui depois. Eles criaram essa obrigação sem, a meu ver, ter condições de averiguar na vida da pessoa. Mas como prescreve em 5 anos o crédito tributário, eles, se não tiver isso agora criado, quando eles descobrirem o meio de avaliar e localizar o ativo, ele não tem uma regra para cobrar. Então, acho que ele criou meio jogando, tanto que eu não conheço ninguém que tenha sido autuado por omissão de criptoativo. Quer dizer, acho que ninguém consegue ir lá na Binance, Não consegue. não consegue descobrir qual é a conta de um ou de outro, não consegue ainda, né? Mas o leão está aí, o leão técnico, quer dizer, quando o governo quer cobrar, ele fica rastreando. Então, acho que tem 2 impedimentos. O primeiro, a gente falou da fronteira, limite geográfico totalmente destruído, demolido, e as fronteiras no exterior. Então, eu posso ter um ativo, minha carteira lá fora quer dizer, aqui dentro, lá fora, né? Então, eu acho que ainda não tem, mas toda uma economia indo para o lado cripto, você vai começar a ter o dinheiro esvaziando, você começa a ter os sinais exteriores de riqueza, como no caso de falência, isso vai acabar numa separação, vai ter a mulher ou o marido vão reclamar do patrimônio, começam a reclamar. Então, eu acho que hoje, realmente, essa instrução é vou fazer um pé na porta, é inócua, e é um pé na porta para no futuro tentar, mas tecnicamente, hoje em dia, e aí a Receita está contratando técnicos para isso, cada vez mais eu vejo técnicos sendo contratados para a Receita, seminários mais e mais, para tentar fazer alguma coisa de controle. Mas eu acho que hoje em dia, pergunto também para o pessoal tributário que vem por aí, imobiliário, mas eu não vejo como controlar com certeza, precisão, rigidez, multa, não vejo, não. Existe um outro autor que eu acho que você vai gostar muito para completar seu rol aí, que é o Pierre Levy. É um autor que de origem... Cybercultura, eu tenho aqui, cybercultura. O Pierre, ele tem uma fala muito boa falando das plataformas de Estado, né? Que as plataformas, as novas grandes plataformas, elas são como um Estado. E o metaverso me parece um pouco como isso. Então, me causa muito espanto uma normativa como essa, porque quando a gente comprar NFTs dentro do metaverso, para ser usado dentro do metaverso, isso não está circunscrito a uma fronteira territorial, né? E aí, como que vai fazer isso? E como que vão ficar as discussões legais sobre isso? Achei muito interessante quando tu colocou ali naquela imagem
na foto que foi mintada por ti mesmo, e virou um NFT, e lá coloca que a autora vai ter 10%, né? E quando isso for sendo vendido lá, para onde vai esse dinheiro? Como que ela recebe isso? Porque, por exemplo, você pode vender para alguém, você coloca isso à venda numa plataforma e alguém na Áustria compra. E aí, como que isso vai ser revertido para elas? É automático. Bitcoin. Já tem a conta dela lá, eu nem falo nada. Já tem a conta dela, no que a pessoa pagou, pum, pingou o dinheiro, 10% vai para lá, para a conta dela. Não tem nem. Então, o artista, todo mundo que está envolvido num colar, os advogados que têm que, né? Vocês sabem me explicar isso. Todo mundo que está envolvido, todos aqueles autores que tu colocou ali, um dos slides tinham ali quais eram os atores, né? Todos aqueles atores, eles têm que ter obrigatoriamente uma wallet para poder receber ou pagar ou fazer qualquer coisa ali. Se você pode não estipular percentual nenhum, mas eu acho isso que eu já te falei. Para certos mercados, essa é a fórmula de regulação, principalmente o mercado artístico, né? É a forma de regulação, é a forma de controle que não tinha. Não é nem o SBN, nem o ISRC, e basta ter um primeiro cadastro de obras de arte. Você tem hoje em dia o catálogo Raisonné, para quem não conhece, é o catálogo geral de obras do artista, né? Mas isso não é um catálogo oficial, tanto que tem uma briga, porque muita gente que tem obra tida como falsificada e briga para querer colocar a obra dentro do catálogo Raisonné. Se não tiver lá, a obra desvaloriza muitíssimo, entendeu? Então, é um princípio que a gente está eu digo, a gente está na época do NFT polido. Já saímos do NFT lascado e estamos entrando no NFT polido, do polished NFT. Saímos do unpolished NFT, estamos agora no polished NFT. Entendeu? Então, é a arqueologia mesmo, a pré-história mesmo da tecnologia. E a Lara perguntou se todos precisam ter uma wallet, vai depender da plataforma, Lara. A Phonogram não precisa, a NFTrend não precisa, porque eles fazem esse trabalho de conversão. Então, você consegue comprar e receber via Pix. Então, você não precisa ter uma wallet. Eles vão transformar em Ethereum, eles vão transformar na moeda que eles estão utilizando. Tá? Eles Mas ficam como se fosse uma corretora? mais ou menos. Exchange, né? Vocês vão ter a aula com a NFTrend, vocês vão perguntar melhor para eles como que funciona essa questão, mas normalmente essas marketplaces, elas, principalmente as brasileiras, elas tentam facilitar, porque criar uma wallet nem sempre é fácil. Você normalmente precisa de uma exchange, como a Binance, para você criar a wallet lá e depois você levar sua wallet para a marketplace. Então, as plataformas brasileiras, elas simplificam isso. Então, você compra em reais mesmo, você pode comprar com criptomoeda, mas eles te dão a opção também de comprar via Pix, com cartão de crédito e etc. E aí você não precisa fazer essa conversão. Entendi. Eu fico Mas pensando nisso. fica o rastro do dinheiro, quer dizer, e tudo isso aí, né, procura o dinheiro, follow the money. Follow the money, é como fazem Porque quando isso sai do ambiente digital e vem para essa forma como você está me colocando, Thaís, que ele vai receber por Pix ou de outro jeito, aí a Receita tem como pegar essa movimentação. Tem, tanto que a declaração de NFT que está lá na Receita, eles falam que ou o proprietário declara a partir de uma movimentação de 30 mil, ou então quem é obrigado a declarar é a exchange. Então, eles já estão procurando meios deles conseguirem fiscalizar isso. Você só não vai conseguir fiscalizar se você comprar, se você mesma manjar muito de tecnologia e você abrir sua wallet. Aí eles não têm, você não deixa rastros. Agora, se você abrir numa exchange, eles vão ter sua informação. Porque eles vão saber de quem que é a carteira. As criptomoedas, isso tudo já é usado há muito tempo, né? Desde o seu início ali na Deep Web para negócios mais escusos. E não se pega. Entende? Não se descobre. Então, o que a gente está fazendo é trazer para uma Surface Web uma utilização que já era comum ali em outros patamares, mas para produtos agora de consumo, de desejo, porque, na verdade, tudo que eu ouço falar, não ouvi ninguém falar sobre um uso NFT
para uma função social. Por exemplo, para promover rastreabilidade de produção de vinho, que pode ser usado. Já tem. Não, já tem. Já Já é feito, mas a tem. gente não fala sobre isso. Por quê? Porque isso não causa um desejo e é muito mais caro, né? Não, mas, Esses por outros são exemplo, mais fáceis de mas fazer. misturando o desejo e essa questão de proteção ou de um bem. A Louis Vuitton se juntou com as suas concorrentes, como a Prada e a Gucci, elas montaram uma blockchain delas, em que elas vinculam um NFT a um item físico. Então, você compra uma bolsa da Louis Vuitton, ela vai estar vinculada a um NFT e você garante que aquela bolsa ela é original. Isso é para diminuir a falsificação de bolsas da Louis Vuitton. Então, eu tô trazendo um tema que mistura essa questão da... Porque eu se vou uma dizer, bolsa a gente não declara. Declara? Vocês declaram uma bolsa? Né? É um eu não tenho dinheirão. essas bolsas, eu não tenho essas bolsas. Apesar de eu ser Eu da não comissão de tenho Fashion para Law, declarar. apesar de ser da comissão de Fashion Law, eu não sou muito ligada nessa questão de moda e gastar 5 mil numa bolsa para mim não faz muito sentido. Para quem faz. Como a gente discutiu nas outras aulas de por que alguém pagaria tão caro no NFT? Cada um tem seus motivos. Para mim é a mesma coisa. Para que alguém pagaria tão caro numa bolsa? Eu já Cada vi, um. Thaís, eu já vi que, antes, para concluir aqui, por causa a Eliana perguntou, está com uma pergunta levantada, tem já pessoas que querem tipo, vincular uma operação de compra de alguma coisa com crédito de carbono. Eu vou ter uma reunião agora com o pessoal do meio ambiente, então eu compro não sei o quê e me obrigo a plantar uma árvore não sei aonde. Quer dizer, está começando ainda, obviamente começa pelo lado do lazer, mas está começando já um reflexo de benefício social. Tem muita empresa que já está migrando aqui. Veja bem, em um ano, desde que o Beeple foi vendido em março de 2021, o que cresceu o mercado de NFT e metaverso no mundo? Entra na Amazon, tem livro de graça sobre isso, mais do que os outros assuntos. É um crescimento assim monstruoso, entendeu? Mas deixa a Exato. Eliana falar agora, que ela está Vamos com a lá, mão levantada, e Eliana. depois vem o Pedro. Fala, Eliana. Na verdade, não é tanto uma pergunta, mas só uma repetição do que a Thais até já começou falando aqui, que, assim, do ponto de vista de direito, a gente só tem pergunta, né? Só tem pergunta mesmo. E cada vez surge mais, porque, obviamente, a tecnologia corre muito mais rápido do que o direito, qualquer coisa que pode acompanhar. Então, assim, permaneceremos provavelmente nesse estado por um bom tempo ainda, né? Não, eu estou procurando aqui no grupo que eu frequento a questão. Eu acho que foi nos Emirados, certamente Dubai tem uma lei sobre criptoativos, certamente tem. Dubai tem, tá? Eu estou procurando aqui e a União Europeia está começando a discutir sobre isso. A Security Exchange Commission americana também está tentando fazer isso. Ontário, no Canadá, está tentando ver aqui. Estou achando aqui. O Coinbase também estão vendo aqui. Então, tem uma série de iniciativas no mundo inteiro enormes. E tem gente brasileira muito entendida que está no mercado. Tem fraude e também tem, certamente, vai ter certificado de autenticidade de obra de arte falsa. Quer dizer, quem garante que aquele NFT é autêntico? Quer dizer, a Thaís tem uma frase, eu sei que ele é... Como é que é mesmo, Thaís, aquela frase? É do Jorge Ordelin, da WIPO. Ele fala: o NFT garante a origem da obra, mas não a sua originalidade. Exatamente, ele garante a origem, mas não a originalidade. Então, ele entrou naquele dia. Agora, ele não necessariamente é o Original. que garante a obra. Só para vocês terem ideia do mundo físico, uma curiosidade, o Pollock, o pintor Pollock, tinha um quadro, e deu para uma namorada dele e discutia sobre a autenticidade do quadro. E foi feita uma perícia e o fator relevante, decisivo para decidir a autenticidade do quadro, é que o quadro tinha, no meio da tinta, um pelo do tapete da casa do Pollock, só tinha lá, um tapete muito especial lá que ele tinha lá, e estava um pelo no quadro, né? Então, no NFT, certamente, quer dizer, o fator tempo é um fator muito relevante, mas você pode criar códigos, falsificar obras, alterar. Quer dizer, eu estou tentando. Teve um leilão
na Sotheby's ontem, eu vou procurar, eu fico rastreando os leilões, e pela primeira vez eu vi a provenance, tinha sequência de venda das obras em NFT na Sotheby's. Pela primeira vez eu vi isso, que já está começando agora a funcionar o mercado secundário. A gente tinha só o mercado primário, né? E só para concluir, eu estou ouvindo você, já vou chamar você, Pedro. Eu tive na Arte Rio, tinha um rapaz, o Jota, ele era um auxiliar de pedreiro, um marchand comprou as obras dele todinha por R$ 50, estava vendendo cada uma por 15 mil. Só aí dá um dinheiro de sequência gigantesco. Eu tenho as obras dele aqui, né? De 50 para 15 mil cada obra. Um rapaz humilde, simplinho lá, de repente o Globo chamou a atenção, o stand tinha gente mais que em todos os outros stands, né? Então, tem essas... O Brasil tem essas situações que não são lógicas, mas o mercado brasileiro é muito singular, né? A gente é techno-friendly, tem coisas que em São Paulo funcionam, mas no Rio não colam, né? São países... Nós não moramos num país, moramos num continente, né? Então, tem coisas em São Paulo que não funciona, aqui no Rio funciona, tem singularidades, né? Muito ilógicas, né? Mas o Júlio tem preferência com a câmera aberta. Desculpe, Pedro, mas o Júlio está com a câmera aberta, tem preferência. Fala aí, Júlio. Professor, a gente pode dizer que, em se tratando de metaverso e NFT, a obra artística original, ela deve ser obrigatoriamente nato digital? Não. Eu posso ter uma obra nato digital no NFT, no metaverso, que eu criei ali na hora, desenhei, ou eu posso pegar um quadro do Portinari, com autorização da família, fazer um NFT e pendurar na parede da minha sala de reuniões do meu metaverso. Sim, mas aí a obra autoral não seria o NFT, e sim a obra física. Sim, ela seria convertida em NFT, mas seria uma versão digital de uma obra física, ao passo que uma obra criada já no mundo digital, sem nenhum correspondente físico, ela tem uma natureza diversa, entendeu? Uma seria uma obra derivada e a outra seria uma obra originária. Então o NFT de uma obra original física, ela é uma obra de direito autoral derivada? A meu ver, sim, porque é uma nova forma de reprodução. Ele tem vinculado, ele não perde a vinculação. Tanto que, já falei aqui, era uma coisa que passei inédita, pegou fogo um quadro de Cavalcante, o quadro Samba, que eu estava na exposição de Cavalcante. Eu estou sugerindo à família que eles criem um NFT de um quadro que, apesar de já incinerado e perecido, ainda tem proteção. Seria uma obra digitalizada com incidência do direito autoral. Sim. Interessante. É uma obra derivada de uma obra física perecida. Sim, na forma digitalizada, não nato digital. Não. Mas teve só um parênteses, a gente teve um pouquinho essa discussão, acho que na aula anterior, né, que tem essa dúvida sobre se é suporte ou se é obra, né, tinha essa questão. A gente viu aqui, eu trouxe a lei, corpóreo, incorpóreo, material é protegido, né? Mas é mais uma dúvida. Essa foto seria uma foto que eles tivessem do quadro antes de ser incinerado, ou uma foto igual aquela história que o povo comprou o Picasso, picou e queimou e fez um NFT? É isso. Bom, o Pedro está, apesar de o Pedro é uma pessoa física que está imaterial agora, que eu não estou vendo o Pedro agora, mas ele fez uma pergunta, levantou a mão, então eu vou responder. Vamos lá, Pedro. Fala, Pedro. Milena. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo, a aula foi excelente. Pedir desculpa por estar sem câmera, eu estou sem computador, estou só no celular hoje. Muito incômodo ficar segurando o celular. Eu tenho um comentário geral e uma dúvida, professor. O comentário geral é que eu acho que, às vezes, quando a gente mergulha nesses novos universos, a gente se esquece do universo de onde a gente vem. Nós temos um ordenamento jurídico bastante sólido, bastante bem resolvido. Certamente, nós podemos encontrar nas nossas leis as respostas
para muitas das dúvidas que vão surgir. E eu acho que esse é um exercício que nós, advogados, devemos cada vez mais fazer. As relações que se estabelecem no metaverso, elas podem ser civis, consumeristas, eventualmente trabalhistas, e estamos falando aqui da Receita, então, tributárias, e a gente pode aplicar as leis de forma relativamente tranquila nesse universo, apesar da diferença de suporte. As relações, elas independem de suporte, né? Uma relação de trabalho é uma relação de trabalho dentro ou fora do metaverso. Então, acho que esse é o meu comentário geral para acalmar um pouco os corações, porque eu senti uma angústia de alguns colegas com relação à questão tributária. Ora, se a Receita editou a normativa, é muito simples, ou você declara ou você está infringindo uma obrigação tributária. Aí você escolhe de que lado você quer estar e que risco você está disposto a tomar. É relativamente perigoso. Isso é uma... E aí entra a parte da minha pergunta, né? A gente fala com muita frequência do lado positivo do metaverso, das criptomoedas, das NFTs. Existe um lado perverso, não existe? Existem riscos associados. Como lidar com isso? Como o senhor está vendo essa animação muito positiva com o lado positivo dessas tecnologias e o que a gente pode esperar de sombrio dessas tecnologias? Ok, ótimo. Veja bem, logo que começou a questão da informática, um sujeito foi a uma delegacia e disse, olha, furtaram o meu trabalho no meu computador. O delegado falou, mas tiraram ele daí? Não, ele está aqui. Mas se ele está aí, não foi furtado. O conceito dele sempre foi conceito físico. Não, está aqui, mas foi furtado. Não, mas se ele está aí, não foi furtado. Furtar é subtrair a coisa da pessoa. E aí começou a luta para ter o conceito de furto de conteúdo. Eu tenho e alguém compartilhou, alguém acessou o meu conteúdo sem que eu tivesse permissão dada para isso. Então, o conceito evolui. É claro que tem muita coisa que vem por aí, estelionato, extorsão, digo bisturi. O bisturi opera e o bisturi mata, né? Então, você vai ter extorsão, chantagem, falsificação, uma série de fatores que a riqueza do metaverso permite. É um mundo novo com tudo que é de bom e o que é de ruim, né? Um James Bond novo vai ser um Meta Bond, né? Você, né? Vai ter ele ficou defasado, né? A tecnologia dele ficou defasada. Então, eu acho que a criatividade é uma luta de criatividade das autoridades de enforcement para coibir os ilícitos, que talvez até nem se imagine a quantidade de ilícitos que possa ser feita. Tem gente que está fazendo algumas coisas agora que você nem saiba que não tem a tipificação. Você vai ter que ter a criatividade. Então, eu acho... particularmente divertido, professor, desculpa interromper, imaginar com os tipos penais existentes, porque alguns a gente vê a aplicação imediata, como, por exemplo, o crime de injúria racial, que pode acontecer no metaverso, mas o crime de homicídio é difícil de se imaginar, né? Matar um avatar não significa matar alguém. Eu acabei de ter um acórdão aqui dizendo que ofender um avatar pode ofender a pessoa. Eu acabei de trazer o acórdão aqui. Exato, talvez... é equivalente ao crime de racismo, né? Existe a possibilidade de uma ofensa, de uma difamação, de uma injúria, mas não de um homicídio. Mas existe de incentivo ao suicídio, por exemplo. Então, tem dentro dos tipos penais existentes, alguns são aplicáveis e outros não, né? Olha, se for no Google, lá tem uma regra para quando a pessoa morrer, ela deixar uma instrução de por quanto tempo o site dela, ou a página dela do Facebook ou do Google vai ser utilizada ou não, ou vai ser utilizada para fins de condolências. Tem uma regra sobre isso. Eu escrevi um artigo sobre herança virtual, 10 anos atrás, sobre herança virtual. Você pode ter um segredo, uma declaração de reconhecimento de paternidade ali, né? Então, eu acho que vão surgindo e quando você tiver o Android, por
qual o critério que você vai usar para fazer o upload? É de uma pessoa inteligente? No direito penal, o background vai servir para aumentar a pena da pessoa ou não? Então, a infinidade, e o pior é o seguinte, é uma frase que eu vi, o futuro já chegou, o problema é que ele está mal distribuído. Então, tem gente que vive no futuro, tem gente que vive no presente, tem gente que vive no pós-futuro, né? É a frase que ilustra um trabalho meu que estou fazendo agora aqui, é isso, o futuro já está aí, só que ele está mal distribuído. Então, ô Pedro, eu acho que a notícia boa é que, para nós advogados, vai ter muito trabalho em termos de pesquisa, e não é só advocacia. Aí eu vejo a visão da Lara, advocacia, sociologia, antropologia, psicologia, tudo a visão holística, né? Eu fui quarta-feira com meu filho, eu não ia há anos, fui ver o jogo do Flamengo no Maracanã, aqui, Flamengo e São Paulo. É uma experiência antropológica. Aquela turba enfurecida, cantando, e a comida, o x-tudo do podrão na entrada, tudo aquilo ali é um negócio assim, né, os deuses do estádio ali. Então, eu acho, Pedro, a sua preocupação ultra legítima, adequada, mas que é um pouco do método de cozinha, né, de gastronomia, tentativa e erro, para ver até a hora de chegar no ponto bom do bolo, se ele vai ficar solado só que é um experimento social, sociológico, antropológico, né? Ok? Excelente, obrigado. Vamos fazer esse bolo render, então, né? Claro. Bom, pessoal, 15 para as 8, vai acabar o horário eleitoral. Não, 15 ainda tem horário eleitoral, daqui a pouco. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu espero não ter comprometido o padrão do curso aqui e trazendo essas ideiazinhas aqui, mas que trazem mais a reflexão de vocês. Eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida. Comprometer o padrão do curso, porque agora vai ter que aumentar segundo julho. Tá? Então, comprometer. E foi ratificado isso, porque realmente valeu a pena, a qualidade. Enfim, Exatamente. Eu a avisei. contribuição do professor foi muito boa. Eu fico agradecido pela oportunidade. Eu que agradeço a vocês a atenção e volto a dizer, eu parabenizo a cada um de vocês porque estão procurando conhecimento, estão procurando se aprimorar, estão procurando uma fonte boa. Eu sou advogado, sou professor, sou da geração XYZ, que é tudo os somados dessas gerações todinha da minha geração, né? Sou de 58, tenho 64 anos, e para mim é um prazer muito grande ver a turma aí se aprimorando, caprichando. Eu acho que esse é o futuro próximo nosso aqui, que está aí, estou à disposição, mas tem muito problema pela frente. Mas vocês viram, eu achei legal que um acórdão veio até razoávelzinho aqui, eu não esperava aqui, né? E o trabalho é esse, quer dizer, acho que cabe ao advogado também questionar o juiz, levar ao judiciário. O voto vencido de hoje é o verbete da súmula de amanhã, né? Isso, a sentença inovadora de hoje é aquela que vai prevalecer no grupo social do futuro, né? É a inovação, é a disrupção, é a mutação jurídica que vai acontecendo. Tá bom, pessoal? Tá bom, Thaís? Tá ótimo, Gustavo. Obrigada, foi excelente, parabéns. Então, eu vou mandar para vocês a apresentação. Algumas imagens, às vezes eu tiro uma imagem ou outra, porque é muito complicado, assim, eu consegui, mas eu vou mandar para vocês, eu disponibilizo até amanhã ou quinta-feira, eu disponibilizo a apresentação. Eu tenho a agradecer a cada um de vocês, principalmente os que estão com a câmera aberta aí, Júlio, Eliana, Lara e Luísa, tá? Foi um prazer, estou à disposição. Sucesso para vocês aí, bom curso, bom final de pergunta e bastante, tá bom, pessoal? Valeu. Obrigada, Gustavo. Pessoal, Boa noite a vocês. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Quinta-feira todos. espero vocês, aula de Direito Imobiliário no Metaverso. Então, até Obrigada. quinta. Obrigado. Até. Tchau. Tchau, pessoal.